Comunicação, aqui no coração do Tecnopuc, nosso novo endereço, Avenida Ipiranga 6681. Vamos seguir falando na toada aí do aumento da taxa Selic, né? Essa dose cavalar de elevação do Copom, em função dos cenários, né? Na repercussão. Vamos conversar com a Confederação Nacional da Indústria. Está em linha conosco agora o diretor de Desenvolvimento Industrial de Economia da CNI, diretor Rafael Lucchesi. Um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Gostei do termo, realmente uma dose cavalar, na opinião da CNI. Nós consideramos essa elevação incompreensível e totalmente injustificável. E por que isso? O Banco Central está ignorando pelo menos 6 elementos importantes no cenário econômico nacional e internacional. Primeiro, a política fiscal ela já vinha perdendo fôlego. As despesas fiscais no segundo semestre de 2024, esse ano, elas serão 1,8% menor do que foi ano passado. Mas, na mesma semana que o governo anuncia um pacote de redução de despesas, uma redução de 30 bi para 2025 e 41 bi para 2026, programa esse colocado como importante pelo próprio Banco Central, o Banco Central faz essa elevação absurda da taxa de juros. O cenário internacional é de redução da taxa de juros. O Banco Central Europeu anunciou hoje um corte de 0,25 pontos percentuais da taxa de juros, que cai para 3%. É a quarta queda consecutiva. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, deve anunciar na próxima semana também uma nova redução da taxa de juros. Ou seja, o mercado internacional está jogando os juros para baixo. O mercado de trabalho brasileiro ele está em desaceleração. Há uma redução na taxa de expansão de emprego desde agosto. Se nós compararmos de janeiro a outubro desse ano, a criação de empregos em 2024 está quase 30% menor do que no ano passado. O crédito também está retraindo, até pela elevação da taxa de juros. O PIB já reduziu. O PIB que nós tivemos no terceiro TRI foi de 0,9%, quando no segundo TRI foi de 1,4%. Tudo isso marca um quadro que não justificaria a continuidade de uma taxa de juros ainda mais contracionista, que é o quadro que nós temos hoje. Aliás, pelo 35º mês consecutivo, nós temos uma taxa de juros contracionista. E o que significa isso? É menos investimento, é menos emprego, é menos desenvolvimento econômico, é menos prosperidade. O Banco Central, da forma como está atuando, ele está sequestrando a agenda do desenvolvimento econômico brasileiro. Ele que deveria ser um guardião das metas de inflação e do emprego, ele, na verdade, está operando de maneira equivocada e está atrapalhando o setor produtivo da economia. Sim. Agora, essa taxa vai frear a renovação do parque industrial brasileiro? Seguramente. Veja só, uma coisa importante aqui que nós temos no crescimento econômico, nós estamos pelo terceiro ano consecutivo com crescimento econômico, na faixa de 3%. Esse ano, com crescimento estimado de 3,4%, e puxado pela indústria, e pela indústria de transformação, o que acaba sendo importante, porque a indústria são cadeias mais longas, paga melhores salários, tem um impacto mais importante sobre a produtividade, o desenvolvimento tecnológico, e, é claro, quando você cria um ambiente hostil com elevação de taxa de juros, você freia o investimento, desacelera a economia, posterga as decisões de investimento, e tudo isso tem um impacto muito negativo sobre as decisões de investimento, Osiris, que acaba sendo muito prejudicial ao desenvolvimento econômico brasileiro, à geração de emprego, a um ciclo virtuoso de desenvolvimento que o Brasil estava seguindo nos últimos 3 anos. Diretor, bom dia, Sérgio Stock aqui.
Deixa eu trazer aqui não é exatamente um contraponto, mas só para colocar na conversa, o índice de inflação que está beirando os 5%. Essa elevação da taxa Selic justifica dessa forma para combater a inflação ou dá para o setor produtivo conviver com essa inflação no patamar de 5%, arredondando 4,84% para ser mais preciso? Dá para conviver com essa inflação mais alta e assim mesmo manter o crescimento econômico sustentável? O Sérgio Stock, a previsão, o Banco Central vai sempre trabalhar com a anualização da previsão inflacionária, que está em 4,6%. E acrescento, nós vamos ter um horizonte de 2025 com dois fatores muito importantes que vão reduzir a inflação: o preço do alimento e da energia. As previsões de clima mais favorável vão aumentar a disponibilidade da produção de alimentos, o que vai reduzir a pressão inflacionária, e também vai melhorar a produção de energia por conta do regime de chuvas. E tudo isso acaba tendo um efeito benéfico sobre a inflação. Você tem que ter uma articulação, uma sintonia entre a política fiscal e a política monetária. Haja visto o que eu falei há pouco, em que já estava havendo uma redução do efeito da política fiscal, associada ao quadro internacional, a redução do mercado de trabalho, a retração do crédito e a desaceleração do PIB, você já tinha um quadro muito favorável para você manter uma taxa de juros brasileira excessivamente elevada. Excessivamente elevada. Nós temos a terceira maior taxa de juros do mundo, só superado pela Rússia, que está em guerra, e pela Turquia. Nós temos uma taxa de juros real, Sérgio, de 6,3% antes dessa decisão. Passa para ter uma taxa de juros real de 7,3%. Isso, a taxa de juros neutra, calculada pelo próprio Banco Central, é de 4,75%. Cada ponto de juros que você tem sobre o impacto da dívida pública é de 50 bilhões. O que o Banco Central fez ontem, ele acabou criando um impacto fiscal que vai retroalimentar e deteriorar o quadro fiscal em 50 bilhões de reais. O governo lança um pacote fiscal que, somados 25 e 26, tem uma redução de 70 bi, e o Banco Central, numa decisão absolutamente injustificável, coloca um custo fiscal de 50 bi. Se nós computarmos os outros 1,6%, de taxa de juros acima da taxa neutra, nós temos aí um peso que vai pelo menos de 130 bilhões de peso de juros desnecessário na dívida pública brasileira. Então a elevação da taxa Selic só serve para inibir o consumo? Não, serve para inibir o consumo, para retrair o investimento e para deteriorar o quadro fiscal. É absolutamente injustificável, é um erro. A decisão de ontem foi um grande erro do Banco Central. O que a CNI defenderia? A CNI defenderia que você já tinha, por todos os elementos postos, a manutenção de uma taxa de juros extremamente elevada. O governo fez exatamente o que o Banco Central pediu. Fez um pacote de redução de despesa. Nós temos uma previsão de déficit projetado para o próximo ano bastante razoável, está em 0,19% do PIB. Entendemos que o Congresso Nacional está sensível a essa pauta, assim como a sociedade brasileira, e o que o Banco Central fez foi absolutamente injustificável e incompreensível, que, claro, vai deteriorar muito o ambiente de negócios, vai deteriorar muito a economia real, que gera emprego, diretor, gera investimento. O senhor acredita num cenário, então, recessivo para 2025, com essa taxa de juros? É importante destacar aqui, eu fiz a leitura de um trecho do documento do E é viés de alta, né? O viés é de alta e de alta na mesma magnitude, essa é a palavra usada pelo Banco Central, nas próximas duas reuniões do Copom. O Banco Central está contratando, de fato, uma recessão na economia brasileira. Hoje o Banco Central trabalha contra os interesses do Brasil. Sim. Agora,
Como trabalhar num cenário desses? Como a indústria pode trabalhar num cenário desses, diretor? Eu acho que a sociedade brasileira tem que discutir o que está acontecendo no Banco Central, de uma forma equilibrada. Eu acho que tem que se fazer uma pressão clara da sociedade brasileira em torno disso. É absolutamente incompreensível o que está acontecendo no Banco Central. O Banco Central deveria estar exatamente calibrando uma convergência de política monetária com a política fiscal convergindo para o equilíbrio fiscal, o governo fazendo um pacote de corte de despesa, levar em consideração também a macroeconomia internacional, a redução da taxa de juros, a desaceleração do ritmo de criação de vagas de emprego, a redução do crédito, a desaceleração da economia, que já estava contratada antes dessas decisões, e o que o Banco Central está fazendo é tomando decisões extemporâneas. Nós temos uma inflação projetada em 12 meses de 4,6%, muito próximo da banda que nós temos a partir da definição das metas do Conselho Monetário Nacional. É uma distopia essa decisão do Banco Central de ontem, e o viés de alta é um descalabro. Sim. Na mesma magnitude, é um completo descalabro. Isso vai totalmente em desacordo com os interesses do setor produtivo, não só da indústria, Sim. do agronegócio, do varejo. Nós precisamos criar um ambiente em que a estabilidade econômica, que é uma conquista importante da sociedade brasileira, que ela seja um ambiente para gerar a prosperidade. E o que é a prosperidade? É um ambiente mais favorável para que os empreendedores invistam e com o investimento gere emprego, gere renda, gere um ciclo sustentável de desenvolvimento. É isso que o Banco Central Europeu e o Federal Reserve norte-americano propiciam aos cidadãos europeus e norte-americanos. Eu acho que o Banco Central está olhando apenas para o mercado financeiro, os interesses do mercado financeiro, e deveria prestar mais atenção na economia real. A economia real, o setor produtivo da economia, representa 92% do PIB brasileiro. Sim. O mercado Diretor, financeiro, 8%. Faz sentido, uma das alegações é o cenário internacional para o aumento dessa taxa também, e uma possível recessão na América do Norte, nos Estados Unidos principalmente, e também às vésperas de um novo governo lá que não se sabe exatamente quais medidas vai adotar de imediato. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum, isso é um despautério, isso é um absurdo. É óbvio, primeiro assim, cenário internacional, do que estamos falando? O Banco Central Europeu hoje baixou a taxa de juros para 3%. A taxa básica Selic no Brasil, ela é hoje contratada de 12,25%. Na Europa é de 3%. O spread bancário médio na Europa é em torno de 2,5%. No Brasil é de 27,4%. Olha que desigualdade nós criamos para o ambiente de negócio de quem empreende no Brasil, de quem tem uma empresa do agronegócio, uma empresa industrial, uma empresa do varejo. Não existe o menor sentido o fato de você ter um ambiente de instabilidade geopolítica e você querer desacelerar a atividade econômica brasileira. Qual é o tamanho disso? Está havendo uma obtulação, está havendo uma obtulação na lógica de pessoas que falam com relação à taxa de juros no Brasil, que qualquer coisa que aconteça, a consequência lógica é elevar a taxa de juros. Sim. Nós temos o setor financeiro mais lucrativo do mundo há décadas. E o que isso representa? Isso representa um ambiente desfavorável para que a economia cresça de maneira sustentável, e isso anula uma série de vantagens competitivas que o Brasil tem para a transição energética, para a segurança alimentar, para a evolução do agronegócio, para os negócios de varejo, para a expansão industrial no Brasil. Há décadas, nós temos um ambiente em que nós temos taxas de juros supranormais. Sim. Somos reféns do sistema financeiro hoje, né? Eu acho que a narrativa que se criou
a partir do mercado financeiro, leva a essa situação em que nós estamos criando um ambiente de contratar uma retração do desenvolvimento descabida ou até uma recessão a partir desse estrangulamento financeiro. É uma decisão absolutamente equivocada. A sociedade brasileira tem que discutir o que está acontecendo com o Banco Central. Diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, Rafael Lucchesi, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente. Bom dia de trabalho, até um próximo contato. Obrigado. Obrigado. 9h30.